boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast Chega de Mimi, nessa sexta-feira incrível, onde vai ter uma convidada maravilhosa que já veio aqui e vocês gostaram muito, que eu sei que é um tema muito importante e polêmico, né? Mas antes de falar sobre a convidada, quero trazer a nossa fase inicial, né, que a gente sempre fala aqui, que não é sobre o quanto você sabe, mas sobre o quanto você faz com o que sabe, né? Geralmente, quando a gente... aquela questão... Eu lembrei muito, quando eu li essa frase aqui, eu lembrei muito dessa questão assim, se sou fiel no pouco, ele me confiará mais, né? Porque assim, às vezes, você sabe muito, tem muitas informações, mas você não vê você não trabalha com essas informações com bons olhos. E aí eu vou dizer assim, às vezes você fala assim, nossa, o que eu vou fazer com essa informação que eu tenho? O que eu vou fazer? Geralmente, eu tô falando nessa questão porque tem muitas pessoas que me procuram e falam assim, nossa, Pri, você faz live, você faz vídeo, você faz muitas coisas. Como que você faz isso? Eu simplesmente pego a informação que eu tenho e distribuo essa informação que eu tenho da melhor forma possível que eu posso, da melhor forma possível. Você tem muito conteúdo, tem muita informação, então faça de melhor com aquela informação, distribuindo para o mundo, fazendo aquilo acontecer. E às vezes você precisa disso daí, né? Saber fazer o que você já sabe, né? E não buscar mais informações, porque tem muitas informações, mas fazer o melhor com aquilo que você já sabe. Então, assim, quando eu descobri isso, não, eu tenho essa informação, agora é só melhorar. E também colocar em prática isso, que é o dom de estar com as caras aqui, de fazer live, de fazer essas coisas assim. Eu vou aprimorando isso no caminho, né? Então, boa noite, sejam bem-vindos aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Priscila. Boa noite você que está nos acompanhando aqui ao vivo e você que vai assistir depois, né, o nosso podcast. E é muito bacana, né? Quando nós falamos em relação à informação, igual a Priscila falou, hoje nós vemos que muitas pessoas é como se tivesse uma overdose de informação, né? Há tempos antigos, né, tinham poder aqueles doutores, né, o pessoal que tinha as informações, então você ficava dependendo. Hoje nós temos informações importantes, riquíssimas, né, com fácil acesso, e a dificuldade agora é o que você fazer com essas informações. E falando em informações, né, a gente pode transformar isso para dados, não é? E vamos conectar isso com a nossa convidada muito especial, Dona Raifa. Boa noite, Dona Raifa, tudo bem? Boa noite, eu gostei desse link, né, da frase, da entrada, dados, informações. Muito legal, muito obrigada por me receberem, por me convidarem de novo, eu adorei. O primeiro podcast bombou, foi uma delícia fazer. Gostoso, foi uma delícia fazer, foi divertido, né? A gente se divertiu muito. E eu tenho certeza que esse também vai ser um sucesso. Vamos contar para todo mundo o que é LGPD e quem é o DPO. É isso aí. Para aproveitar, né, sabemos que já tem lá, mas bem rapidinho, né? Como que a Raifa chegou dentro dessa área sobre a LGPD? Eu cheguei até a LGPD numa evolução de carreira, né? Acumulando, estudando, sempre aprimorando, mas eu acho que a vida da gente, a gente vai tendo oportunidades e vai aproveitando, né? Há muito tempo atrás, sei lá, em 2000, gente, como eu tô velha, não posso contar essas coisas. Essa parte não... Experiência. Tá bom. Aí, né, então, em 2000, a gente estava, a minha família, né, a gente estava num problema financeiro gravíssimo. Meu pai tinha parado de trabalhar, as coisas complicadas. Eu tinha uma loja de roupas no Tucuruvi e as contas não batiam. E eu fui trabalhar, então... sei lá, eu vi um anúncio de jornal precisando de vagas de call center, gente. Eu já era formada. Mas quer saber? Eu sempre trabalhei, estudei, né? Vou trabalhar e trabalhar de novo. Sim. E os meus cálculos, eu falei assim, ó, se eu ficar lá uns 6 meses, eu já consigo botar as contas em ordem, ou pelo menos equilibrar um pouco. Peço a rescisão, dou uma investida na loja no final do ano, tá perto do Natal, e aí volto para casa, volto para a loja. Esquece, amiga. Eu me encantei pelo negócio, pelo dinamismo da área de telecom,
Eu fiquei só 7 anos nessa empresa. Nossa, você ia ficar até o Natal. Ficou 7 anos. Eu ia ficar até outubro, novembro. Eu entrei em abril e meus planos eram ficar até outubro, novembro. Porque aí eu pegava a rescisão, pegava o que eu queria, já tinha equilibrado as contas, eu tinha feito até um mapinha. Mês eu passo isso, mês passo eu... Já estava tudo certo, mas... Tudo certo. Cara, só que aí as oportunidades vão vindo, né? E nesses primeiros meses, meu gerente falava assim para mim, vou te indicar. Eu falei, não me indica, porque eu só vou ficar até tal... E depois eu vou embora, a gente vai fazer acordo. E eu sempre falando isso, ele, tá bom, Raio. Tá bom. Tá bom, né? Um dia eu falei assim, pô, tá na hora da gente fazer o acordo. Ele falou, aham, que acordo? Eu falei, eu vou embora, a gente já está em outubro. Lembra que eu já te avisei 1000 vezes? Escolhe alguém para mim ensinar, porque eu já era backup, tipo assim, apoio, né? E ele falou, sinto muito. Ele pegou, virou a tela e falou, acabei de te indicar para uma outra área. Você é formada em economia e tem tudo a ver com essa área que vou te mandar. E aí foi, amiga. Me encantei e as oportunidades foram criando, citando, e eu sempre muito curiosa, estudando, pensando. Desse atendimento eu fui para uma área de processos. Da área de processos eu fui indicada para uma área de projeto, uma diretoria de projetos. Lá eu conheci a área de consultoria, que é extremamente dinâmico. Depois de 3 anos eu fui para a consultoria. E aí, com a evolução, eu falei, está na hora de evoluir de novo. Só processos e projetos é pouco. Qual que é a próxima? Qual que é o próximo degrau? Auditoria ou compliance, ou então, lendo sobre os dois, eu falei, ainda não é isso, não é isso. Vem um artigo de um colega, aí fala, pensa em LGPD, é a tua cara. Eu li um artigo, eu falei, é a minha cara. Assisti uma aula na TI Exames com o professor Davis e o professor Flávio. Foi paixão à primeira vista e faz 4 anos que eu estou estudando. Hoje eu tenho 2 pós-graduações, uma em LGPD, outra em DPO, LGPD e GDPR, que é a Lei Brasileira e a Lei Europeia. São 2 pós-graduações, são 6 certificações internacionais, provas de comprovação de conhecimento. E a vida, mais não sei lá quantos cursos. Nossa, e estamos aqui, né? Estamos aqui. O tema é apaixonante. Quando você gosta de uma coisa, você vai buscando, curiosa, né? Sim, pesquisando. Sim. E eu acho que a vida tem que ser assim, de tudo que você vai fazer. Se você gosta de cozinhar, então aprenda uma nova receita, aprenda a fazer um bolo, aprenda a fazer um salgado, vai se aventurando, né? Se você gosta de jardinagem, de tricô, de podcast, faça, vem, arrisca, sabe? É bem o que você falou, a gente tem que... O pouco que você tem, transforma isso em ouro, na pesquisa, na busca, na cara de pau. Mas solta. E é assim que a gente... Que eu cheguei até aqui, na paixão mesmo, foi paixão à primeira vista e... É isso mesmo que eu quero. É maravilhoso. Nós estamos falando, né, isso essa semana, né? A diferença de você ter uma pessoa fazendo por fazer e quando você tem um profissional que faz porque ama, coloca alma. Eu gosto de falar isso. Uma pessoa que faz com alma. Às vezes, Gabriel, não estou entendendo. O que que... Eu falei, falta alma. E as pessoas falam, você não está entendendo, às vezes eu também não sei explicar, mas falta alma dentro disso que você está fazendo. Falta aquela paixão, aquele que negócio vai assim, fazer... que dá aquele tempero, que sabe? Vai fazer aquele o seu diferencial, assim. né? Sabe que é exatamente esse ponto. Eu tenho alguns amigos profissionais da área, assim, não aqui de Guarulhos, mas de São Paulo, de Alphaville, que me criticam, que falam assim, presta atenção, você está trabalhando de graça, porque o DPO é responsável pelo treinamento de conscientização para a equipe. Ou seja, passar logo no início, a primeira etapa que a gente faz é do treinamento sobre a lei, para que as pessoas entendam o que é dados, quando vira informação e a importância disso na empresa e como pessoa física. Mas eu falo, não, isso é pouco, porque tem tanto conteúdo, tanta coisa que é importante, que eu vou vendo que vai impactando na vida dessas pessoas ou naquela empresa, e aí eu vou dando pequenos treinamentos, não treinamentos de 1 ano, mas 2 horas, 1 hora, 40 minutos, 20 minutos.
É o tempo que a gente tem e vai criando, vai... consciência, Essa né? diferença. Então vamos lá, vamos fazer assim. Vamos iniciar nosso quadro. Dona Rita já se apresentou. Ela já quer entregar o ouro. Depois do ano ela quer falar. Então vamos lá. Bom, você já deu para entender, né, que o programa de hoje nós vamos falar sobre dados, informações, tá? Cadastro, seus dados pessoais. Sim. Tá? Sabe quando é que você faz um cadastro, que você preenche um formulário? Até uma ficha de anamnese, tá? Isso! Olha, até a ficha de O que anamnese. acontece? Você acha que esse dado, você já pensou para onde é que vai? Você entra num site, preenche um formulário, o que fazem com as suas informações? Ou quando você passa na rua, que tem um pessoal com uma tenda, só uma pesquisa, deixa eu preencher as suas informações. É só um nome rapidinho, seu nome e seu telefone. Rápido. Então vamos descobrir isso daqui. Né? Preparamos algumas perguntas, né? Pedi para o Michel colocar a vinheta do nosso quadro em poucas palavras, né? Mas é claro que você pode falar um pouquinho, né? Mas quando a gente fala em poucas palavras, né? Tentando pegar sempre as melhores partes, tá? Para a gente poder iniciar esse quadro. Pedi para o Michel colocar a vinheta. Em poucas palavras, venha falar. Sem mimimi queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Raifa, em poucas palavras, você que já vai falar aqui, ó. O que significa a lei LGPD, desculpa. LGBT ou LGPD? Vamos lá. Qual a diferença de LGBT com LGPD? Isso, qual a diferença? Pronto, qual a diferença? LGBT, até eu tô me ensinando. Bagunçou. Vamos. LGBT é aquela lei, é aquela sigla que a gente se refere às pessoas homossexuais ou se relacionam com os mesmos sexos, certo? Para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente trata como dados sensíveis. Porque opção sexual, sua opção sexual, sua orientação política, são os seus dados biométricos, seus dados biomédicos, são dados sensíveis. Eles são conhecidos na lei, categorizados na lei como dados sensíveis. Você não pode usar isso para constranger a pessoa, né? Então, isso são dados. Essa é a diferença. No dia a dia, a gente brinca, mas existe uma diferença e eles são considerados dados sensíveis na legislação. Sim. Então, esses dados sensíveis assim, vamos pegar... A gente trata com carinho, entendeu? Com cuidado, parar de fazer piadinha. Eu vou pegar umas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, que com certeza você deve ter visto, que a OpenAI, ela pegou e vendeu, comprou a Iris, né, do povo, né? O pessoal viu lá R$600. R$600, assim, entre aspas, sabe? Porque teve gente que foi bem menor, o valor bem menor do que R$600. E tal, e aí teve uma blogueira que fez um vídeo falando assim que recebeu em parcelas, que ela não sabia que ia receber em parcelas, numa criptomoeda lá, porque ela teve que ainda fazer um negócio que era em outro banco, assim, que ela teve que fazer um rolê para poder conseguir reverter aquele dinheiro. Transformar em dinheiro. Transformar aquela cripto em dinheiro. E fora que ela falou assim que se arrependeu de ter feito, porque ela não sabia que ia ser em parcela, porque ninguém tinha avisado. Né? E também não sabia que o recebimento ia ser daquele jeito, porque disseram que o recebimento ia ser fácil. Mas isso aí é de menos. Ela falou que a Iris foi embora e ela se arrependeu de ter feito. Gente, é assim, ó. Existe o próprio órgão fiscalizador aqui no Brasil já condenou essa empresa, já houve uma advertência para que pare de fazer isso, tá? Existe uma investigação, existe uma análise do que está acontecendo, se eles estão acompanhando isso de perto. Sim. O problema é que, para nós, DPO, né, o oficial de proteção de dados como eu, o DPO, a gente tem que seguir a lei. E na lei diz o seguinte, que a Iris ou qualquer coisa de biomédico ou biométrico ou qualquer coisa do seu corpo, da sua saúde, exames de laboratório, exames de imagem, qualquer coisa, são dados sensíveis. E a digital, a Iris, tudo isso são coisas, informações, dados que levam a identificar você.
Se essa empresa está escaneando os olhos, a gente tem vários pontos em que, se a gente abrir esse assunto, vocês vão ver a gravidade. Mas, assim, escaneou os olhos, mandou uma foto, escaneou e colocou inteligência artificial, ela tem uma cópia dos teus olhos. Ela tem uma cópia da tua íris, ela tem uma cópia, é como se tivesse uma cópia da sua digital. Ou seja, eu abro meu celular aqui através da minha íris, o reconhecimento facial. Não é isso? Eu coloco, ou seja, a pessoa ela vai poder ter todos os acessos. Sim. Mas, além disso, não é só a questão do acesso. Que ela vai ter questão, por exemplo, tem empresas que você entra, reconhecimento facial. Isso, é verdade. Tem prédios que é condomínios, né? Você tem diversos condomínios, isso está muito forte. Sim. Mas por que é usado no condomínio? Por uma questão de segurança. No condomínio que eu moro, são 300 apartamentos, 3 prédios, 300 apartamentos. Se você fizer uma média de 3 pessoas por apartamento, um casal com um filho, são 1.000 pessoas circulando ali. Então, você tem que ter algum controle visando segurança, para não entrar estranho, para evitar roubo, porque isso acontece em todos os lugares. Mas a gente... É uma questão, é usar de uma forma saudável, de uma forma correta. Só que existe um outro lado. Se essa empresa começa a pedir a íris de um determinada região, de um determinado local, ela consegue mapear esse local, quem são essas pessoas, qual a origem dessas pessoas, raça, porque tudo isso envolve. Você concorda que o brasileiro é muito misturado, né? A gente tem uma etnia. Sim, aqui é tudo misturado, gente. Aqui é uma misturada. Aqui é o Brasil. O Brasil é uma outra coisa, mas assim, não é à toa que a nossa bandeira é todas as cores, né? Um arco-íris inteiro. Mas assim, em alguns países isso é muito marcado, porque aquela raça, né, tem uma característica, loiros dos olhos azuis, claros de olhos verdes. Você pega lá o japonês. Japonês, tudo são igual. todos, é tudo mesmo. Né? É praticamente tudo igual. É tudo igual, cara. Mudou botar aquele, como fala, aquele, tem um programa, tem são 5 cantores. O BTS. Isso, sei lá. Só muda a são cor da 7. peruca. São 7. Cara, eu morro de medo da minha sobrinha perguntar qual que você gosta mais, tia. E eu não sei falar nem o nome, só sei a cor da peruca. Se tirar, como é que eu me viro, tia? Meu Deus do céu. Mas são todos iguais, né? Os árabes eu sou filha de sírios, mas os árabes são mais morenos, sobrancelha grossa, cabelo escuro. São poucas famílias que são claros, né? Se você vai para a África, por exemplo, é uma cor, a pele é mais escura, o cabelo é diferenciado. Olha o cabelo da Michelle, que bonito. Eu estava falando que o meu, nem fazendo assim, não ganha volume. Eu tenho que pôr alguma coisa embaixo. Mas assim, você percebe que ela consegue definir pela íris qual a fragilidade daquela região? Sim. E aí, se isso cai numa mão de uma pessoa com má fé, porque que mal, que dano que ela pode fazer é imenso. A inteligência artificial, primeiro que isso é um nome marketing que usaram, né? Não é inteligência porque não traz nada de novo, ela traz uma pesquisa ultra rápida. Algo que já foi colocado na internet, colocado alimentado, e ela consegue, através de parâmetros, fazer uma pesquisa ultra rápida. Mas por que a pesquisa é ultra rápida? Porque ela tem um processador que é 1000 vezes, 2000 vezes maior que o meu celular, maior que o meu notebook. Por isso que ela é mais rápida, processa mais rápido. E aí, só que aquele robô, ele não consegue saber se a resposta é para o bem ou para o mal. Ele simplesmente faz a pesquisa e traz. Né? Sim. Hoje eles têm alguns filtros, né, que você coloca lá no chat GPT. Mas você que às vezes burlar esses filtros, né? Você pergunta, ela fala que não, mas tem um vídeo que um rapaz gravou que foi bem interessante. Porque ele foi tentando quase 1 hora conversando com o chat. O chat deu todos os códigos para ele poder conseguir hackear uma rede, acho que de Wi-Fi, alguma coisa assim. Sim. Inicialmente ele falou que não podia, mas
Ele fosse É um mais ser humano humano. ali, né? É um brasileiro que tá do outro lado, né? É o jeito de perguntar. Sim, a forma que você pergunta, ele vai te dar a resposta. Ele fala assim, ó, você não pode fazer isso, mas aí vai dar a resposta. O jeito de perguntar, você consegue a informação. Porque ela não tem um filtro do proibido e do aceitável, o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é penal, entendeu? Ela não tem esse filtro. Então, ela faz a pesquisa e traz a informação. O jeito que você pergunta é o jeito que vem a tua resposta. É por isso que tem muitas pessoas que falam assim, mas eu tento usar o chat e eu não consigo. Nós vamos falar que é o prompt de comando, né? Então, ou seja, você usa esse prompt que você vai conseguir ter um resultado melhor. Ou seja, saber às vezes perguntar. As pessoas... e isso daí é um mal em vários aspectos, né? Até em palestra. Eu aprendi isso de uma forma bem complicada. Falei assim, o pessoal não sabe nem perguntar. Sim. Né? Então, ou seja, você precisa não saber criar o seu prompt, fazer suas perguntas para extrair o melhor. Você sabe que eu vi uma reportagem que dizia assim, que alguns países, e o Brasil está entre eles, a gente tem o recorde de dificuldade. E assim, é muito claro, a gente tem pessoas que consomem muito, é um país que é muito curioso, muito interessado, e quando saiu, foi assim, o país que teve o menor tempo de alavancagem de curiosidade, para buscar aquela informação, o acesso à inteligência artificial, seja qual for delas. Mas também é o país que teve o maior número de pessoas com dificuldade de usar, porque não sabe perguntar. Ou então, é aquele negócio, não escreve você, escreve VC, tamo junto, sabe? Então, só que eles não entendem isso. Né? E tem aí, tanto que a Meta criou um que chama, gratuito, é um aplicativo para ser usado no celular, chama Luzia. Eu sei que é uma irmãzinha caçula Sim, do chat, mas é bem menor. Só que é para começar a ensinar as pessoas, olha como as coisas são, a começar a ensinar as pessoas a digitar, a perguntar. Nada é por acaso, gente. Não é gratuito porque ele é bonzinho. É que ele já está te doutrinando a como perguntar. A como fazer as perguntas. A como usar o sistema. Né? Tá, isso é muito importante. Bom, vamos continuar pensando aqui, né, para a gente poder ir avançando. Ana Raifa, você já explicou um pouquinho mais, né, de uma forma mais objetiva, digamos assim, até para a gente poder, né, entender e o pessoal entender um pouquinho mais. Em poucas palavras, defina um DPO. DPO é uma sigla em inglês, DPO, significa... Tá vendo? Só te cortar um pouquinho, que eu falei, é DPO. A Priscila é Não, DPO, fala direito. Não. Eu falei, eu sou brasileiro. Vamos lá. Eu sou brasileiro. Polêmica. Polêmica. Ainda eu falei assim, ó. Certo agora. Não, ainda eu falei assim, ó. Se a pergunta cair pra mim, eu vou falar de PO. E se a pergunta cair pra você, você fala do seu jeito. Então, DPO ou DPO? Então, a sigla é de uma palavra em inglês, então é DPO. DPO. Mas se falar em português, pode falar também DPO, sabe por quê? Porque o Código de Ocupação Brasileira aceita essa frase em inglês, entendeu? Então tá tudo certo. Então tá ok. Tá tudo certo. A gente responde, tá tudo certo. E a gente dá o like e segue em frente. Então é uma sigla, é Oficial de Proteção de Dados, tá? DPO. Esse profissional, ele é responsável pela adequação das empresas com a legislação, com a LGPD. Então, em suma, a gente vai fazer com que as empresas, dentro dos 3 pilares, tanto de governança corporativa, tecnologia e até o direito, se adequarem para os parâmetros, as diretrizes de uso dos dados, das informações coletadas, seja via formulário, cadastro, cupom, biometria, reconhecimento facial, seja digital ou seja físico, com os parâmetros da lei. É isso. E a gente tem essa responsabilidade na empresa e a gente tem a responsabilidade do titular de dados. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que preenchi um cupom, entreguei para uma empresa, em algum momento eu tenho alguma informação, eu sou chamada na lei, a pessoa física de dona dos dados, de titular dos dados. O DPO, ele atende, responde e deve fazer o atendimento do titular. Mas também é responsável pelo atendimento e contato com um órgão fiscalizador,
Então, a gente trabalha em 3 frentes: o órgão fiscalizador, a empresa e o titular de dados. Perfeito. Perfeito. Bom, dentro dessa questão que você falou, né? Em poucas palavras, pelo que você tem visto no mercado, de forma geral, tá? Quando que você falou assim da questão dos formulários, essa questão assim, que eu falei até da ficha da anamnese, né? Porque teve uma pessoa que me perguntou numa live que falou assim, e ficha de anamnese, acontece isso? Eu falei, sim. Né? E é muito importante saber disso aí, né? Mas assim, pelo que você tem visto no mercado, assim, de forma geral, quando as empresas realizam a coleta de dados, né? Essas questões assim, será que as empresas estão tratando os dados de acordo com as diretrizes, com parâmetros da LGPD? Olha, eu tive alguns clientes já, até clientes que eu fiz o projeto direto, eu mesmo, e como eu membro de um projeto grande através de uma consultoria. E eu vou dar uma notícia que eu não sei se vocês vão gostar, mas tem que falar. Estão tratando errado. A minha maior dificuldade é botar limite, é criar uma conscientização onde acaba o seu direito de empresário e onde começa o direito-lei. Porque até onde você pode ir? E ninguém está fazendo certo. Eu não peguei uma empresa até agora, e não só eu, sabe? Porque a gente participa de grupos só de profissionais da mesma área, e a gente percebe que não tem uma empresa que está fazendo tudo corretamente. Tem um exemplo que a senhora pode dar? Não? Sim. Chegou numa empresa, um cliente que a senhora já atendeu, chegou lá, examinou, e você falou, putz, olha isso daqui, não gravíssimo. Tá legal. Por exemplo, você falou ficha de anamnese. Isso acontece em todos os consultórios, seja dentista, médico, laboratório. Que até você pessoas que fazem cílios também fazem tem cílio que de perguntar anamnese também. Por causa de uma alergia, por causa de uma sim. questão. Então, assim, consultórios médicos, hospitais, clínicas, laboratórios, seja de sangue, de exames de qualquer tipo, exames de imagem. Quando você vai numa esteticista, né? Até, às vezes, podólogo, que você tem uma unha encravada, precisa passar alguma medicação. Psicólogo, terapeuta também faz. Psicólogo, terapeuta também faz. E o psicólogo, terapeuta ainda vai buscar a sua relação com o seu pai e com a sua mãe. Sim, vai mais profundo, né? Tudo isso, aquela ficha completa, são dados sensíveis. E eu, Raifa, chamo de dados ultrassensíveis. Na lei, dados sensíveis. Eu dou o nome de ultrassensível e eu explico para o meu cliente ultrassensível. Pare e presta atenção. Cara, eu fui numa clínica aqui no centro de Guarulhos, um dentista. Ela pega a ficha, ela tem um caderno em que ela faz todos os atendimentos, anota todos os atendimentos, para não perder. Achei ótimo, tira um monte de xerox, encaderna, e aí ela preenche. Ela não perde papel. Só que as fichas são todas grampeadas ali, para não perder. Depois que o médico leu, vou chamar de médico, mas pode ser o dentista, pode ser qualquer um desse grupo que a gente falou, tá? Leu, fez os seus comentários, colocou um CID, escreveu qualquer coisa, ele devolve para a recepção. E ela grampeia naquela ficha de atendimento. E aquilo fica naquele caderno. Está organizado? Sim. Mas aquele caderno está em cima da mesa o dia inteiro, o mês inteiro, porque tem 300 páginas. Ou seja, qualquer pessoa, por pode exemplo, passar ladrão, lá Um descuido ali, pegou aquela ficha. ficha. Pode pegar, um ladrão pode invadir, levar, ou seja... Então, assim, a gente pode perder isso daí. A gente pode... Gente, às vezes as coisas podem ser usadas de uma maneira tão... Sei lá, a gente vê tanta coisa hoje no mercado. Mas, assim... Aquilo devia estar numa gaveta, trancado. No mínimo, numa gaveta trancada. No mínimo, não. Por obrigação. No mínimo, por obrigação. Por obrigação, numa gaveta trancada. O que eu falei para eles? A gente faz isso para ter organizado, para não perder. Falei, então, não faça um livreto de 300 páginas. Faça 6 de 50.
Eu entendo a necessidade. Você não vai ficar trabalhando com todos ali naquele momento, né? Porque senão você vai ter que Eu ficar entendo com tudo aquela aquilo. necessidade, porque eles têm que fazer um faturamento para diversos convênios, e se ele tiver uma glosa depois, ele está com todos os documentos, entre aspas, agrupados para uma defesa. Só que não pode ficar em cima da mesa jogado. Então, você numera, põe uma etiqueta, dia tal, número 1, dia... Então, lá, dia 6, esse é o número 1, esse é o número 2, o dia 6, é o número 3, o dia 6, entendeu? E aí porque você não está guardando em ordem alfabética, você está grampeando em ordem de atendimento. Certo. Né? Então, isso tem que estar, no mínimo, numa gaveta trancada. De preferência, não na recepção. Preencheu as 50, leva para uma sala de faturamento e tranca. Tá ouvindo? Você que é empreendedor, você que é empresário, presta muito bem atenção que o assunto é importante, tá? E eu vou dizer bem assim, ó. Qualquer empreendedor e empresa, tá, que está fazendo o que é obrigatório por lei, que é emitir uma nota fiscal para o seu cliente, quando você vende um produto ou serviço, logo você tem os dados sensíveis ou ultrassensíveis, que nem a Dona Raiva falou, né, armazenados. Você precisa emitir a nota fiscal, você vai pegar o nome completo, você vai pegar CPF, você vai pegar endereço, você vai pegar telefone de contato. Então, ou seja, toda empresa, você é uma empresa, está trabalhando na lei, emitindo suas notas fiscais, então você tem dados ultrassensíveis dentro da sua empresa e você precisa, então, né, ficar de olho e saber como armazenar essas dúvidas ou essas informações, esses dados, de uma forma correta, não é isso? É. E tem um outro lado também. A gente falou que os dados, a gente é responsável pela guarda, o armazenamento, o arquivo, seja no físico ou no digital, né? Eu falei desses papéis que são preenchidos. Você falou do físico, né? Coloca numa gaveta e tranca. E se for no digital? Eu fiz o mesmo documento, só que ela preenche num formulário, num Google Docs ali. No Google Docs, por exemplo. Aí o médico lê lá dentro, na sala dele, e anota o que ele tiver que anotar, dá um comando que aí a recepção fica disponível, né? E aí? Tá certo ou tá errado? Para facilitar o atendimento, tá bom. Tá errado. Não, para atendimento tá bom, vai. Agora para lei tá errado. Tá tudo errado. É fácil. Ainda mais no Google, você só preenche, ela já olha direto lá. Ele não tem um papel na mesa mais, mas ele vai lá, a senhora tem dor de cabeça? Tem, já fez cirurgia? Não, sim ou não, tá lá. Ela dá um comando, disponibiliza isso para o médico, para o dentista, para quem for. Ele faz a análise dele, faz o atendimento, coloca as observações que ele precisa, isso é rito de atendimento médico. Quando ele dá o comando dele, não tem que voltar para a recepção. A recepção tem que ver apenas um símbolo de que foi preenchido. Confirmado, foi preenchido. Uma verificação. Finalizado, por exemplo. O médico já fez as observações dele e deu o comando de finalizado. Então, tem que ficar disponível para recepção aquilo. Mas esse documento não tem que voltar para a recepção. Ele tem que ir para uma área de faturamento. Porque entra numa sequência, no digital, do login da senha. Ou seja, controle de acesso, um nível de acesso. O nível de acesso... É essa palavra. Nós temos o perfil de acesso. Quem é que precisa das informações? Sim. Somos que nem nós estamos finalizando um CRM, né, agora lá na empresa, então acontece, nós temos lá um controle de acesso. O que o consultor pode ver? O consultor pode ter essas informações. O que o ADM, né, que é o auxiliar ali, pode ver? Isso. Agora, quem que pode ver tal informação? Quem pode editar ou tiver algum erro? Apenas o gerente. Então, ou seja, é uma pessoa responsável, porque se dá problema, é ele que vai ter que fazer. É claro que na empresa, né, dependendo da empresa, gera todo aquele transtorno. Tudo que fizer, não sei o que, tem que pedir para fulano. Tem que pedir para fulano. Eu acho assim, não precisa fechar em uma única empresa, uma única pessoa. Se ele tiver uma dor de barriga, quem é que faz, né? Mas 2, 3 pessoas num cargo bem assim mesmo similar. De confiança, né? Isso. E que estejam bem treinadas, né? Nessa hora o DPO tem que estar presente para dar um treinamento bem consciente para essas pessoas, porque é um assunto sério. Uma das regras da LGPD, entre o SIC, um dos artigos mais citados, mais pesados para a gente, é o tratamento de dados.
E é muito sério, tanto o arquivo como o armazenamento. Nesse caso, é um ciclo de processamento. Então, você coletou, você vai processar, você vai analisar, como você vai guardar e como você vai armazenar. Então, isso tudo... e por quanto tempo você vai guardar. Sim. Tem um período, dona Raifa, assim, por exemplo, algumas empresas que nós atendemos, a gente sabemos, a gente tem que guardar esses documentos aqui pelo menos por 5 anos, porque se der problema, a gente falando de material físico, né? Contratos, algumas situações. Agora, em relação quando a gente fala dos dados, um cadastro, alguma coisa, a empresa, por experiência, tá, eu digo assim, acho que a maioria, ela nunca vai deletar um dado, não sei se ela foi forçada, porque para ela aquilo é uma base, né, de informação. Então, a lei não fala, a LGPD não é uma lei que fala em prazo para guarda de dados. A gente fala na seguinte forma, quando você preenche o cupom para participar de uma promoção, você tem lá uma segunda opção lá embaixo. Você gostaria de receber mais informações de outro produto? Você gostaria de... A gente pode mandar newsletters? Você está pedindo autorização para reutilizar. Então, esses dados, se a pessoa clicar e dizer que sim, você não precisa deletar. Geralmente, alguns sites já vem clicado. Se ela não quiser, ela tem que desclicar. Não pode. Outros já vem selecionado. Se você não quer, então você tira. É exatamente o contrário, né? Tem que vir em branco. Sim. E eu clico se eu quiser, se eu autorizar. Mas, assim, então, se eu estou dizendo que eu posso, que eu aceito, eu quero receber newsletters, eu quero receber mais outros produtos, outros, sei lá, aí tudo bem, você pode continuar usando. Mas, por exemplo, tem uma outra lei que fala sobre isso, que é a gestão de documentos. Por exemplo, documentos de registro de uma empresa, de admissão numa empresa, documentos que você entrega para o RH. A própria CLT fala, você tem que guardar os documentos 5 anos depois da demissão. Então, se esse cara ficar 17 anos na empresa, o que não é difícil... Até as pessoas mais velhas, né? Os jovens não ficam 17 minutos. Estão chutando tudo. 17 minutos. Mas se você pegar pessoas mais velhas, se aposentou, entrou e se aposentou naquela empresa, ele ficou 30 anos lá, mais 5 tem que guardar. A própria CLT manda. Documento fiscal. Notas fiscais de empresas antigas, que você tinha aquela coisa do talão de nota manual. Você tem que guardar 5 anos depois do encerramento da empresa. Então, a gente tem que respeitar todas essas leis, tá? O CPF, eu não posso deletar, porque eu uso ele para uma questão fiscal. Se eu emitir uma nota fiscal, usei o CPF, eu tenho uma questão fiscal para cálculo de impostos. E aí eu tenho que respeitar a lei do tributário, que é a Receita Federal. Né? Tem uma outra situação. Ou seja, tem órgãos diferentes com suas leis específicas que uma coisa vai atrelando a outra. Então, a gente só fala, na LGPD, da responsabilidade da guarda e do armazenamento. E a responsabilidade também de respeitar essas outras leis que são complementares. A gente não compete, a gente respeita. Perfeito. Bom, vamos falar dos nossos patrocinadores, que aí nós voltamos com o nosso próximo quadro, que ainda tem muita pergunta, então fique atento. Pedir para a produção colocar os nossos patrocinadores na tela. Bom, JFS Seguros, você que precisa de um plano de saúde, seja familiar ou empresarial, tá? Então nós temos aqui o Jefferson, né, da JFS Seguros, trabalhando aí com as principais operadoras, né, de seguradoras, seja Amil, Notre Dame, Bradesco. Caso você já tenha um plano de saúde ou queira fazer, né, um novo cálculo, já tem um tempo, geralmente tem reajustes, né, em algumas taxas, ou se você não está contente com o seu plano e quer migrar, tem uma necessidade para você melhorar o seu plano, entre em contato com a JFS Seguros no telefone 11 2497 4415 ou você acessa o site www.jfsseguros.com.br, né? E não deixe para depois, né? A importância aí da sua saúde, da sua família, se você tem a condição de implantar, né, e ajudar os colaboradores da sua empresa, entre em contato com a JFS Seguro que ele vai fazer uma cotação 100% gratuita para você. Chat Ideal, né? O Chat Ideal
para você alavancar aí o seu negócio, você acelerar o atendimento da sua empresa. Então, se você precisa de um atendente, tá? Eu gosto sempre de dar um exemplo. Imagina que hoje, 2 horas da manhã, né, a pessoa chegou do trabalho, tem pessoas que chegam tarde do trabalho, tá, gente? E ela tá lá, ou acordou de madrugada, não quer mais dormir, né? Tá com insônia, começa a navegar na internet e aí viu um produto, um serviço e gostaria de ter mais informação para poder comprar. Tem alguém para poder atender aí na sua empresa? Geralmente, na maioria das empresas, não tem, né? Então, essa é a importância de você ter o chat ideal. Por quê? Ele tem uma integração diretamente com o chat GPT, ele vai fazer, né, ajudar ali a fazer um atendimento um pouco mais humanizado, né, se a gente podia dizer assim, vai encaminhar essa pessoa em todo o funil que você programou, tá? Então, esse cliente ele vai ter o quê? O primeiro atendimento. No outro dia de manhã, aí sim você tem a calma de você conseguir dar o retorno, né? Mas esse cliente, ele já teve o atendimento. Ou quem sabe você tem um grande volume de saque, né? Você faz aí o atendimento, o suporte para os seus clientes, você pode configurar, né, comandos simples ali, alguns outros mais complicados ali, complexo, para poder dar o atendimento para o seu cliente, tá? Tem processos que é muito simples você configurar. Imagine que você vende ali talvez um aspirador de pó, né? Como que aperta, como é que liga o aspirador? Então você consegue armazenar todas essas informações em uma IA e ela vai dar essas respostas, né? Então facilitando muito mais o atendimento e, é claro, diminuindo também o seu custo operacional. Mais informações, acesse aí o chat www.chatideal.com.br. Comunidade Chega de Mimimi, né? Quem não está na comunidade Chega de Mimimi, como eu falei, sempre vai deixar dinheiro na mesa. Então a comunidade Chega de Mimimi é para você, empresário, empreendedor aí que está começando também, que quer abrir o seu negócio no digital e está aí confuso, muitas informações aí. Então aqui a gente vai colocar a vida como ela é. A gente vai falar para você estruturar o seu negócio no digital, de como que você vai fazer nas redes sociais, de como vai subir o tráfego, registro de marca, saber como vai ser a questão de funil de vendas, site, blogs e tudo mais, né? Esses dias aqui a gente fez muita reunião essa semana e aí a gente descobriu que de fato a nossa comunidade é necessária, porque todo mundo quer fazer lançamento, todo mundo quer colocar o seu negócio no digital, porém sempre compra curso, não faz, mas quer fazer um lançamento, e a gente também olhou que as pessoas tentam fazer, mas não conseguem dar continuidade. Então, porque falta processo, porque também falta todo um percurso, né, da escala de vendas ali, que sempre pula etapas e tudo mais. Aqui a gente vai mostrar o que deu certo para nós, o que não deu certo para nós, a gente vai falar a vida como ela é, tá? A gente não somos aqueles gurus que vai falar assim, vai mostrar um carro importado. Vai mostrar um carro importado, uma casa linda e maravilhosa, que a gente não aluga para isso. A gente não aluga para mostrar para vocês que temos. A gente mostra a verdade como ela é. Você vai ganhar dinheiro desse jeito, você não vai ganhar dinheiro desse jeito, vai levar tempo para isso, né? Vai levar que tem gente que espera, na reunião mesmo, tem gente que espera que a gente fale assim, ó, em 3 meses você vai bombar dinheiro. Você vai fazer uma live, vai ganhar 6 em 7, assim, e não funciona assim, não. É um processo, é um percurso, e lá na comunidade a gente mostra o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz, aquilo que funciona. Então, assim, não perca tempo, tá? Mais informações no 11 9 68 30 32 36 para você tirar suas dúvidas e vem para a comunidade. Bom, é isso aí. Então vamos iniciar o nosso quadro, Dona Raiva, que é verdade ou mitos. Vamos como fala? Desmistificar. É isso. Alguns pontos importantes sobre isso. Pedi para o Michel colocar a nossa vinheta. E antes de a gente começar o quadro, já deixe seus comentários aí se tem alguma dúvida, tá? Pra gente poder tirar suas dúvidas aqui ao vivo. E também, se tá assistindo gravado, deixa aqui que a Raifa, ou então eu mando pra Raifa também, pra ela responder as suas perguntas, tá? Deixa as perguntas aqui embaixo pra gente poder responder pra você,
Põe nos comentários. Coloca aí nos comentários, passa também essa live aqui para outras pessoas que precisam ver isso, outros empresários aí, até aquelas pessoas, sabe aqueles empresários que você já também fez a listinha lá, que você falou assim, faz esse cupomzinho aqui, como passa é que tá pra meus eles. dados? Como é que tá meus passa dados pra eles aí e faz aquela pergunta, como estão meus dados? Faz essa pergunta aí, ó. Direitinho? Você tá cuidando dos meus dados direitinho? Olha aí que eu vou processar você não tá cuidando. Eu tenho certeza que o empresário vai olhar esse vídeo aqui e falar assim, meu Deus do céu, quanta coisa que eu tô fazendo de errado. Manda, eu faço um desafio pra vocês, pronto, pra vocês aí, audiência. Manda esse vídeo para mais pessoas aí que vocês já fizeram o cadastro. Manda para as empresas. Raifa, verdade ou mito? A LGPD só fala de proteção de dados? Não. O que ela fala mais? A LGPD é uma lei focada em proteção de dados. Então, o nosso foco, as duas diretrizes da lei principais é a proteção dos dados, sim, mas o principal conceito, a nossa principal missão é a privacidade da pessoa, né, do titular de dados. A gente faz a proteção para respeitar a sua privacidade. Gente, a privacidade é o artigo 5º da Constituição Federal, mas como é que eu respeito a sua privacidade? É não divulgando de forma incorreta ou sem ética, né, os seus dados. As suas informações pessoais ali, né? Aquela questão só voltar só um pouquinho no caso da Iris, né? Que nós falamos. Sim. Aquela ideia do meu corpo, minhas regras, não se aplica em tudo. Por exemplo, eu quero vender minha Iris porque eu quero R$600. Não importa o que eles vão fazer. Não, o governo tem toda uma preocupação, porque não é tão simples assim. Não pode. Meu corpo não é seu. Olha a polêmica. Polêmica. Não é seu tão corpo assim, é não. mais ou menos seu, mas você não pode sair fazendo o que você quer, não, porque tem uma lei que diz até onde pode ir. Uhum. É que às vezes a gente fala, eu quero R$600 porque eu tô com a conta de luz atrasada, o cartão... A pessoa não tem nem noção. A pessoa não tem nem noção. Eu não sabia nem pra que era. Não, olha, teve uma... Gente, queria... é tão sério isso, porque assim, teve uma reportagem que foi feita, aí o repórter perguntou assim pra pessoa que tava saindo... O que você fez com o dinheiro? Não, você sabe que você entregou aqui agora? A pessoa, não sei, você entregou só o Iris. Ah, tá bom. E daí? A pessoa falou isso, tá bom. Ah, você sabia que ele pode fazer isso, isso, isso? Ah, eu não sabia. Então, eu vi uma reportagem, foi até uma entrevista na internet, eu falei, eu não quero ver isso, Eu, sinceramente, não quero ver isso. Um rapaz sendo entrevistado, você fez isso? Fiz. Deixei escanear, deixei fotografar, né? Deixou tirar foto assim de perto, escanear, não sei o que lá, equipamento de 3D. Eu falei, meu Deus do céu. Beleza. E quanto você ganhou? R$630. O que você fez com o dinheiro? Eu paguei meu cartão que estava R$400 atrasado. E os outros 230 eu peguei minha namorada e a gente foi para um jantar maravilhoso e estendemos a noite, não sei o que. Não foi nem 24 horas o dinheiro embora. Entendeu? Né? Acabou aquele dia. O pior é a pessoa jogando no tigrinho. Pegou esse dinheiro todinho para jogar no tigrinho. O problema não é ir jantar com a namorada e nem pagar o cartão. Pensa que a pessoa teve uma intenção boa. O problema é que ele não tem noção da consequência disso. Ah, isso é verdade. Gente, a gente teve um vazamento. Eu sei que a gente vai falar da Iris, mas a gente continua falando de saúde, tá? Identificação. Sim. A gente teve um vazamento dos dados do SUS. Sim, é esse ponto aí que eu queria pegar também. Que é do Gov, né? A conta gov.br. É um site que está... Tem tudo. Todos os serviços federais estão ali. Você faz assinaturas digitais válidas se você tiver a conta do Gov. E aí o que acontece? Nós tivemos um vazamento, agora é oficial, pode falar, do SUS. E aí, assim, não adianta dizer eu não uso o SUS, eu tenho plano de saúde. Mentira. Então você perdeu a memória, amigo. Porque todas as vacinas da Covid foram nos postos de saúde. Sim. Foram todas uso do serviço SUS, certo? Ambulatório da prefeitura, UPA,
de alguma forma. Foi num posto de saúde, em todas as cidades do Brasil. Eu não sei quantas doses você tomou. Eu tomei 2. Eu Sou tomei sincero 3. a falar. Eu tomei 3 5. doses. Por que você não foi tomar as outras? Não tive tempo. Você não tem medo de ficar doente? Eles falaram que eu fiquei tava em esperando pânico, pra ver se eu ia tomei virar um todas. jacaré. Ele qualquer ia dar um. isso que eu ia falar, ele não queria virar jacaré. Eu tomei todas, mas independente, você deixou a cada dose um formulário preenchido, seja no tablet, seja no notebook, seja no papel, seu nome completo, seu endereço, sua data de nascimento, portanto a sua idade, se é homem, mulher, né? Uhum. Opção sexual, E a assinatura. seu e-mail, seu telefone, de preferência celular, e a assinatura. RG e CPF. Foi RG e CPF. 10 perguntas. E outra, não podia fazer sem CPF, tá? Não podia fazer sem apresentar um documento O seu com foto. CPF. Com foto. Aí, beleza. Eu entendo que todo esse questionário é para um controle, porque isso tudo vai ser digitado no sistema, para um controle de quem tomou e quem não tomou as vacinas e até um controle das doses disponibilizadas naquela unidade. Tipo um controle fiscal, né? Ó, foi comprado tantas doses. Né? Tem todo... Então, assim, o governo federal estava controlando tudo, as pessoas e a distribuição de quantidade de doses. Com o vazamento do SUS, seja quem for que pegou essas informações, esse vazamento foi para algum lugar, né? Sim. Não vamos nem entrar nesse questionamento. E eu quero dar um exemplo, eu não estou citando, acusando, tá? Mas assim... Supostamente. Supostamente. Um para não exemplo, levar um processo. Vamos colocar assim, se for uma empresa farmacêutica idônea e tem acesso a essas informações, ela pode desenvolver um remédio em que vai tornar o nosso corpo mais resistente para outras variáveis desse vírus. Amém, Senhor, é uma pesquisa para o bem, né? Sim. Mas se for uma empresa, e desculpa as farmacêuticas, nada contra vocês, não é isso, eu estou dando uma hipótese apenas para a gente comparar. Se for uma empresa farmacêutica que não tem a ética, que não tem o limite e usa aquilo para o mal, ela sabe em que região, em que bairro, na cidade de Guarulhos, quem tomou vacina lá na UBS de tal bairro, X pessoas... E não é só a vacina, porque se teve a questão do SUS, né, dependendo das informações, Ele sabe algum se tipo de tratamento... Vamos lá, então vamos colocar. Se eu fiz uma cirurgia de tireoide, se eu fiz uma cirurgia de... útero, eu sou mulher, eu tenho 50 anos, é natural que esses problemas comecem a acontecer. Diabetes, pressão alta, eles já sabem tudo. Sim. Então, com uma pequena planilha de Excel, e não precisa nem ser... expert no negócio, você faz um filtro. Você filtra ali. E você vai saber, naquela região, nós temos X pessoas... Com diabetes, por exemplo. Com diabetes, por exemplo, com pressão alta, por exemplo, mulheres que já tiraram o útero, mulheres que têm 5 filhos. Se for usado para o bem, você fica sabendo se naquela região você precisa criar uma creche. Você sabe quantas crianças tem. Se for usada para o bem. Mas se for usada para o mal, você pode criar um remédio que vai ser mais uma pandemia. Se for oportunista, ele vai começar a fazer anúncio e mostrar para todo mundo. Eu queria deixar claro que eu estou tendo os exemplos, não é nada contra nem os órgãos fiscais, nem o governo federal, e muito menos contra as farmacêuticas. Eu quero dar um exemplo da utilidade. Sim, sim. Né? E pegando esse exemplo seu, assim, que você já está entrando nessa questão assim, é mito ou verdade, assim, já vou entrando, que as empresas são as únicas responsáveis, assim, pelo armazenamento desses dados? Porque, assim, foi um dado do governo que foi vazado. Então, a responsabilidade também não seria do governo também, desses dados vazados? É uma sequência, né? Nós temos na lei o papel do controlador, que é aquela empresa que pediu os dados, e eu posso compartilhar para executar o trabalho com o operador.
são duas empresas. O operador ele pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica que presta serviços para aquela empresa. Sim. Quem elaborou aquele formulário e orientou que deveria ser preenchido? O governo federal. O Ministério da Saúde. Precisa dos dados para poder fazer a liberação Sim. controlada das do doses medicamento. e do medicamento. Então, aquilo foi uma orientação do Ministério da Saúde para as secretarias da saúde nas cidades, certo? Para o estado e para a cidade, Sim. na hierarquia. A coleta foi feita, a solicitação, no seu posto de saúde. E ele pode ter feito num papel ou no tablet. No tablet cai direto no sistema, Sim. mas no papel depois Fica alguém ali. vai digitar e Vai vai ter que logar. digitar. O que ele fez com esse papel? Onde ele guardou? O certo deveria ser passar por aquele triturador, né? Uhum. O ideal, né? Digitou, triturou. Digitou, triturou, né? Qual que foi a orientação do governo federal para o posto de saúde? Você digitou, triturou? Não, eu quero que você guarde por 3 meses até a próxima dose, ou até se tiver alguma coisa que a gente quiser conferir, o papel não está mais lá, se eu triturar de imediato. Então, qual foi a orientação que o Ministério de Saúde passou para o posto de saúde? Guarda. Não sei. Por quanto tempo? Então, onde ele guardou? Como ele guardou? Malotes, porque, verdade. quantas pessoas... Imagina, né? A quantidade de papel. Então, o armazenamento tem que ter uma sala para isso Organizado por só Deus E sabe foi como. tudo um Um susto, no foi susto. tudo no susto. Um E espaço fora para que, armazenar. e fora que teve lugares de campanha, né? Tipo, lugares que foram feitos de campanha, aqueles lugares da... Como Não que tinha foi espaço feito? para Não tinha armazenar. Tem espaço que pra colocar armazenar. dentro de um veículo e teve que conduzir para algum local. Imagine conduzir. E assim, a gente quando faz uma tenda e faz uma campanha, é tudo visando o bem da população. Atender no final de semana, atender num horário estendido, numa rua movimentada, num parque, num shopping, é para alcançar, facilitar a população para tomar a dose. Nisso, a gente tem que agradecer. Mas esse documento tem que ser guardado de uma forma, armazenado, arquivado, de uma forma responsável. Quem é responsável por isso? O posto de saúde, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde. Não adianta. E quem é mais responsável? Todo mundo é responsável. Todo mundo é Porque a responsável gente, Cada um, pela tem o sua seu, informação. cada um é responsável pela fase do processo a qual está. porque assim, o Ministério da Saúde ele é responsável pelo processo inteiro, mas cada um é responsável pelo seu processo. Então, a gente criou o formulário, o formulário foi criado para ter algum controle, e existe a necessidade desse controle. Mas o posto de saúde não pode deixar jogado e qualquer um passa lá e pega. E quando é uma empresa fazendo uma ação de marketing, por exemplo, vai fazer uma campanha, vai recolher esses dados, né, para a pessoa fazer um cadastro ali e depois vai entrar e você pega uma empresa, às vezes tem o quê? Nós temos o gestor de tráfego que está fazendo ali, aí depois você tem a equipe de TI que está gerenciando, depois você tem a equipe comercial que vai entrar em contato com Para essas vender o pessoas. produto, para fazer novos contratos. Vamos lá, a gente tem uma promoção no supermercado. Compra o detergente, pega uma nota fiscal, entra num site, que agora a maioria é site, Sim. né? Não tem mais, eu, pelo menos, não tenho mais visto aqueles cupons que você preenche e coloca na urna. O aplicativo, Hoje né? é QR Code direto, né? Você tem nem o QR Code direto. e já faz abre Tem o isso formulário. também, Né? Tem isso, mas é praticamente tudo digital. Bom, vamos lá. Essa empresa de marketing, ela que fez a coleta, mas sob o pedido de quem? Da Do empresa. mercado. Do mercado. no caso. Então, o mercado encomendou Uma prestação de serviço. uma prestação de serviço para uma campanha de prêmios, publicitária, de atração de cliente. Tá. Dentro dessa campanha, você coleta... quantas pessoas não preenchem aquele site, aquele cupom, aquela informação? E a gente deixa o número da nota fiscal, seu nome, seu telefone, seu e-mail e o RG. Tem muitos lugares que tem CPF, depende muito do CPF. segmento ali. Tá, então, mas vamos lá. O nome, o RG, o CPF, o e-mail, o celular, o seu endereço,
É para fazer uma identificação na hora do sorteio, saber quem é, Você, né? quem é que ganhou, vamos identificar se é realmente o comparativo. Vai trazer um documento ali para poder fazer a verificação. Porque você tem que saber para quem você está entregando. Você não pode sortear a Michelle e entregar para a Raifa. Né? Eu não posso chegar com um documento falso. Então, tudo isso é necessário, tem sua finalidade. Só que, é o que você falou, dentro dessa agência de marketing, tem vários profissionais que vão usar esses dados para um trabalho específico. Sim. A área de TI não usa os dados, mas pode fazer um backup sem autorização? Pode. Ele não usa, mas ele está monitorando tudo. Até porque se der algum problema, é ele que vai gerenciar lá. Ele tá... Então, e esse backup vai ficar guardado aonde? E você percebe que a coisa vai evoluindo? Sim. Você tem dentro dessa agência analistas que vão fazer uma limpeza do que a gente chama de sanity. Às vezes a pessoa digitou errado e começa a dar erro, então a pessoa tem que entrar lá e corrigir, entrar em contato com a pessoa. Confirma para mim o seu CPF, o número do seu celular, porque você colocou só 5 dígitos e a gente sabe que é 9, eu preciso do cadastro completo. São pessoas que estão fazendo tratamento, processamento, análise de todo esse banco de dados. Então, cada um tem uma parte. Né? Qual que é a responsabilidade da agência de marketing? São funcionários internos que usam todo o mesmo sistema? Então, vamos usar perfil de acesso. Até onde ele pode ir? Ele vai só corrigir, ele vai editar, ele vai mandar uma informação para o cliente, entra de novo no site, corrige direto no site. Aí o gerente comercial lá, o vendedor, ele vai para um outro supermercado vender o serviço do site, vender aquela campanha. Ele vai ter acesso à campanha do outro? Não, ele não precisa. Ele precisa saber como aquele sistema funciona para ele vender o produto. Mas ele não precisa ter acesso ao banco de dados. Então, cada um com o seu perfil de acesso. Né? Então, eu não posso tirar a responsabilidade de ninguém, mas a gente tem que saber a nossa responsabilidade. Nesse ponto, o mercado e a agência de marketing são corresponsáveis. Os dois respondem pela responsabilidade. Um pela encomenda e o outro pela execução. Entendemos que pode colocar o TI aí como a pessoa que cuida do armazenamento, né? Porque se der um problema na campanha, alguma coisa, você vai correr para o TI. Então, vamos supor, se essa agência de marketing tem uma empresa de infraestrutura que presta serviços com login e senha, com backup, com sinal de internet, com os ramais de telefonia em VoIP, são tudo prestação de serviço que uma empresa de gestão de serviços de TI. Isso não precisa ser departamento da empresa de marketing, mas ela pode contratar alguém para executar. Então, nesse momento, qual o conselho que eu posso dar para a agência de marketing e para o mercado? No seu contrato, precisa ter uma cláusula explicando isso e limitando os acessos e o que pode fazer. Porque se essa agência de infra fizer alguma coisa fora do que foi combinado, a responsabilidade é dele, e se vier a multa, ele paga junto. Isso, aí entra na próxima pergunta, então, vamos colocar. É verdade ou mito? Se houver uma fiscalização, por algum motivo, que eu acredito nesse caso da OMS possa ser por uma questão de denúncia, ou enfim, mas se tiver uma fiscalização, tem multa? E quem paga isso se às vezes tem alguns envolvidos que nós falamos? As multas no Brasil, elas acontecem por evento. Elas podem ser cumulativas. E o teto é de até 50 mil. É uma grana, é o café de alguns empresários. Se a gente for analisar o valor que vale esses dados, né, teve uma época também que tinha... O pessoal estava vendendo DVD com lista telefone, lá na 25, na São Bento, você comprava lá o telefone de um monte de pessoas. Né? Então, ou seja, na mão de algumas empresas... Né, isso faz fortuna, entendeu? São milhões. São milhões. Então, as multas podem chegar a 50 milhões. São por evento, então, se for acumulativo, é uma segunda multa. A NPD, né, o órgão fiscalizador, a NPD, ela atua por denúncia ou se acontecer algum caso grave. E que ela perceba e ela precisa atuar
para a defesa da população. Pode ser uma denúncia eu como titular, mas pode ser o PROCON, pode ser o Reclame Aqui. Tá? Pode ser o Ministério Público, o JEC, por exemplo, Justiça Gratuita, pode ser o próprio... Qualquer juiz pode fazer a denúncia. E aí vai praticamente com uma lista, por exemplo, vai uma fiscalização, é isso, é aquilo? Não, amigo. O órgão fiscalizador hoje está atuando via internet. Ele faz a visita na sua empresa, no seu site, no seu Instagram, no seu YouTube. Nossa, ele faz todas essas A redes sociais. distância assim. em silêncio. A distância em silêncio. Ah, não chega já falando, olha, E aí, visita, toma fiscalização. Não. É Vai assim, chegar, ó. mas antes ele vai fazer toda uma análise antes. pra da ver. denúncia e vão fazer uma análise e depois eles entram em contato com essa empresa. Por exemplo, eu recebi uma bronca, não foi do órgão fiscalizador, foi de um professor. Eu tenho o meu site lá, no YouTube. Meu canal, raifa.dpo.master. E eu ponho lá, Momento LGPD, perguntas e respostas. E aí eu pus veio uma pergunta assim, quem é o órgão fiscalizador? Quem é que cuida disso? Aí eu estava explicando exatamente isso. E eu esqueci de falar uma coisa. O meu professor me mandou uma bronca. Você não pode esquecer. Volta lá, tira esse vídeo. Grava de novo E não esquece. Aí que eu fiz? Eu escrevi. Porque eu só escrevo a pergunta, aí eu falo, a resposta eu sei, né? Então, a pessoa está assistindo meu vídeo, ela tem que me ouvir. Então, mas aí, dessa vez, eu falei, então, peraí, já tomei uma bronca, deixa eu fazer direito. Aí eu pus o órgão fiscalizador, escrevi o nome, a sigla, o nome, fica em Brasília, hoje responde para o Ministério da Justiça e todas as responsabilidades do órgão fiscalizador. Então, assim... hoje o órgão fiscalizador ele não é mais fiscal de rua. Ele acessa via internet, né? O órgão fiscalizador pegou um site de uma empresa, foi denúncia de um cliente que a política de segurança, que é um documento obrigatório em todos os sites, a pessoa pegou um site, política mesmo. pegou uma política qualquer na internet e colocou lá. Só que é uma empresa que vende produtos de material de limpeza e colocou a política do Carrefour. Ai, meu Deus. Rapidão, vai, é rápido, é urgente, vamos, tem que subir esse site aí. O programador vai lá, copia e cola. É isso que falta. Sabia que no Facebook, para você poder gerar uma campanha no assim, formulário, você tem que ter, você tem que colocar o link. Aí eu vejo na internet. A pessoa estava com tanta pressa que não teve o trabalho de entrar no documento e apagar a palavra Carrefour. Não vai, eu vou te falar por quê, eu vou te falar na prática, sabe o que acontece? Você tá lá, subindo uma campanha. Até o clique aqui foi junto, entendeu? A pessoa tá lá, por exemplo, aí na última etapa, você precisa do link. Da política. Aí a pessoa não tem, que ele vai ter que criar, por exemplo, não criou. Se ele fechar aquilo, ele perde tudo que ele fez. Aí você vê, eu vi no YouTube, o pessoal fala assim, você pode colocar o próprio site do Google, o link, que dá certo. Que dá certo, não dá certo não. Você entendeu? Coloca só direto o site do link do Google que dá amigo, certo. Ninguém leva a sério, né? Então, assim, eu falo, gente, paga R$500 para um profissional. Não é barato que sai caro? Aí você faz um orçamento, olha, eu vou fazer o seu site, eu vou fazer a sua estrutura, o valor é X. Ai, nossa, o meu sobrinho, o fulano faz de site. Não precisa de site, não precisa de nada. Não então, precisa assim, da política. Não, gente. nunca precisa. Eu nunca vou coletar dados. Para que LGPD? Né? Mas hoje, praticamente, todo mundo que faz tem um formulário, tem um botão de WhatsApp. Como tem que não? coisa. Como é que a pessoa... Como é que você vai vender um produto se você não sabe para onde... Quem está comprando, como que vai pagar e onde você vai entregar, amigo? Como? Me explica. Entendeu? Não tem é dado que você coletou. É necessário para o seu negócio? É legítimo o seu interesse em pedir. Só que não tem como. Onde que você guardou isso? Sim. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Tá? Então, o órgão fiscalizador hoje não é fiscal de rua. Ele é fiscal digital. Ele te analisa constantemente. Silenciosamente. Nossa, aí só vem Nossa, aí depois só vem o... E aí você vai, cada um vai jogando Depois pro outro. Porque imagina, você acha que se a empresa levar uma multa, um processo, ela vai fazer o quê? Mas a empresa que criou o site foi eles que tinham que saber. Aí todo mundo começa a tirar... todo mundo começa a tirar o corpo fora. Todo mundo vai tirar o corpo fora.
Lógico. Mas não interessa. O que interessa é o seguinte, de quem é o site? Da Haifa? Foi o Gabriel e a Michele que fizeram? Ótimo, mas a Haifa encomendou para o Gabriel e para a Michele. Certo? Não tinha política lá. O Gabriel pegou qualquer uma da internet, uma básica pronta que ele usa para todos os clientes da agência para subir e avisa a Haifa depois. Ó, a gente colocou uma provisória só para deixar o site subir, mas você tem que fazer a sua. Só que a Haifa esqueceu e o Gabriel também. Os dois são responsáveis. Não adianta, tá? Esqueceu, já era. Não existe esqueceu. Não existe esqueceu. É responsabilidade. Então, ou você coloca... Porque acontece, agências de publicidade, agências de site, vamos falar em site, coloca uma padrão para qualquer um, para todos os clientes. E avisa, ó, eu coloquei uma padrão para todos os clientes. Depois, se você quiser... Você vai lá e altera. Mas não é se você quiser, porque esse documento, ele pode ser anexado ao seu contrato de prestação de serviço e você tem que cumprir depois. Você entendeu? Por exemplo, eu quero fazer um site. Eu contratei o Gabriel e a Michele. Priscila. Ó. Da onde veio esse papel, Michele? Contratei o Gabriel e a Priscila. Tá? Vocês fizeram. Colocaram você tem uma política lá para não perder todo o seu trabalho, como a gente está dizendo na prática. Colocou uma padrão para todo mundo. Você avisou ou não avisou a Haifa? Não interessa. A Haifa tem a obrigação de fazer essa política, de conferir o site, de olhar se ela gostou ou não gostou. Não é só olhar se é azul claro ou azul escuro, gente. Se a letra está bonita, a letra... Tem que olhar tudo. Não é meu produto, é minha responsabilidade. É pra ver se tá correto. Né? É isso aí. Gente, e a hora voa, Nossa, por isso que eu falo. Voou, a Raiva a gente tem que fechar um mês de podcast pra Vamos, gente deixa poder... gravado já. Você vai fazer o que pra agora? gente... O que você vai fazer agora? Agora eu vou pra casa. A gente tem Vamos que fazer... comprar, a gente dá uma pausa, compra uma pizza e depois... Já começa, Alguém olha a quiser produção nos ali, ó. patrocinar, Olha a E a gente produção ali, já ó. faz isso, a gente já Olha a grava mais uns produção. 3 ou 4, até meia-noite dá tempo. E vai embora, né? Vai ter, Conteúdo deixa aí na até- reserva. Todo mês tem a Raifa aqui. Gente, quero É um agradecer. tema que não acaba. É um tema que não acaba, Quero verdade. agradecer sua audiência, tá? Muito obrigado por mais um dia. Ó, conteúdo, né? Fascinante. Não acaba. Importante. Eu vou aproveitar, Rafa, olha nessa câmera aqui, ó. Aproveita suas últimas palavras. Como que o pessoal pode te encontrar para ter mais informação, para poder contratar seu serviço, pedir que você faça uma visita, né? Aí, um minutinho você tem para falar com sua audiência. Onde você me encontra? No LinkedIn, no YouTube, melhor mandando mensagem no LinkedIn, raifa.dpo.master. Eu não estou divulgando mais meu e-mail e nem e-mail para o celular, porque a gente recebe muita informação, muita mensagem que não é interessante. Então, manda no LinkedIn, ela é privada, só eu leio, né, e respondo. Eu participo tanto de equipes através de consultorias ou então projetos direto com a empresa. Tudo depende do porte. E o DPO é isso, é a função nossa de zelar pela sua privacidade, levando a proteção de dados para dentro da empresa. O tema é apaixonante, é muito extenso e a gente não precisa mais de 1 minuto para falar, não vai dar tempo. Se eu começar a falar aqui, vira palestra de novo. É isso aí de novo. Eu estou lá no LinkedIn, raifa.dpo.master. Certo, então é isso aí. Muito obrigada, produção, por nos conduzir. Muito obrigada, Raifa, por essa aula maravilhosa aí, que foi uma aula, né? Porque a Raifa, quando fala... É uma aula que Já ela tem dá lição pra de gente. casa para fazer É uma lição de segunda-feira. casa, é verdade, né? Então, obrigada, Gabriel. É isso aí, Priscila, né? Mais uma semana. Mais uma semana, graças a Deus. Fiquem atentos e olha, nós estamos conversando aqui com a Raifa, tá? Os empresários, as empresas que estiverem, que entrarem na comunidade Chega de Mimimi, né? A gente vai tentar bolar aqui um negócio especial, depois a gente vai conversar. Isso, a gente está isso preparando porque- uma coisa muito incrível, justamente para você que está na comunidade. Então, se você não está ainda, entre em contato com a gente, tá? Volta aí uns segundos de vídeo lá que tem o telefone. E é isso. Boa noite. Semana que vem temos
mais um podcast sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então é isso. Muito obrigada a todos e bora viver a vida rica que você merece. Beijinhos.